Então, aproveitando que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. João capítulo 17, que é o capítulo que estamos a ver agora. João 17, do 13 até o 26. E assim vamos encerrando mais um capítulo. João 17, do 13 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, nós estamos no capítulo 17, e o capítulo 17 tem como tema a oração sacerdotal de Jesus. É uma quinta-feira, a quinta-feira da paixão. Daqui a pouco, dentro do cronograma aqui de Deus, Jesus vai ao Getsêmani, ali ele vai ser preso, vai ser levado para ser julgado, vai ser condenado, e na sexta-feira, no dia seguinte, vai ser crucificado. Interessante quando nós vemos todo o amor de Deus por nós. Jesus orando por nós. Ele que vai ser crucificado e ele orando por nós. Interessante porque quando ele está no Getsêmani, ele pede que Pedro, com outro apóstolo, com outro discípulo, esteja ali orando por ele. E o que é que acontece? Eles dormem. Novamente Jesus vem até eles, eles estão dormindo. Novamente ele pede, orem para que não caiam em tentação. Quando ele volta, eles estão dormindo. E Jesus então diz, nem por um pouco pudestes estar comigo em oração. Ou seja, Jesus está o tempo todo orando por nós. Jesus está o tempo todo intercedendo por nós. Agora ele está diante do Pai, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nem assim nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Interessante isso. Como o homem é mau, como o coração do homem é um coração pecador, um coração voltado para o mal. Então, nessa oração sacerdotal, nós vimos na quarta-feira passada que Jesus começa primeiro a falar por ele, nos 5 primeiros versículos. Depois ele começa a dizer como que Deus concedeu aqueles discípulos para que estivessem com eles. E agora então ele continua a partir do 13, falando novamente, ou quase que uma repetição do que ele fez. Ele continua a falar sobre um momento em que ele está intercedendo pelos seus. Aqui no caso, os seus eram os discípulos que estavam com ele, mas estes seus agora abrangem muito mais. Nós vamos ver que esses seus abrangem muito mais. Aqui no caso,
estava pedindo por aqueles. Mas hoje, quando nós lemos, os seus somos nós, que somos os discípulos de Cristo. Então, o versículo 13, que é o versículo que nós vamos começar agora, ele começa dizendo, mas agora, né, ele tinha falado no versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. Ele estava a dizer que enquanto estava com eles, ele estava sempre à frente. Ele não permitiu que nada acontecesse com os seus discípulos, a não ser com aquele que é o filho da perdição. E aí ele então diz, mas agora, ou seja, eu estava com eles, mas agora eu vou para junto de ti. E aí começa a preocupação de Jesus, vamos dizer assim. Eu vou para junto de ti. É como se ele estivesse a dizer, agora nós precisamos a intercessão por eles. Eles vão ficar aqui, eles vão estar aqui. Eu já não vou estar mais com eles fisicamente. Mas atenção, ele já tinha dito antes sobre a vinda do Consolador. Então hoje Cristo não está presente fisicamente conosco, mas está o Espírito Santo em nós. Em nós. Então ele diz, mas agora vou para junto de ti. Não é agora, né? Lembre-se, Jesus está sempre falando no seu cronograma. Esse agora é porque estava muito próximo. Né? Ainda não era agora, que era quinta, ele foi só no outro dia. Ou nem no outro dia, né? Ele morreu no outro dia, depois ressuscitou, depois ainda ficou 40 dias, depois foi assunto ao céu, depois subiu aos céus. Mas ele está dizendo no sentido de antevendo o que iria acontecer. Antevendo, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmo. Então nós devemos nos lembrar que esta é uma oração. Esta é uma oração. Jesus está a orar. E, portanto, em seu pedido intercessório junto ao Pai, Jesus pede-lhe para que os seus discípulos tenham alegria completa nele. Alegria completa nele, independente das situações. Veja, ele está a dizer que ele vai e vai deixá-los. Antes um pouco ele diz, eles vão ser perseguidos. Antes um pouco ele diz, no mundo tereis aflições. Em Cristo a nossa alegria é completa. Em Cristo a nossa alegria é completa, independente do que aconteça. No versículo seguinte, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Que maravilha isto, não é? Jesus falando que o Pai lhe pede para falar. Jesus que é o Verbo encarnado, transmitindo a palavra que vem de Deus. Então ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Então parece-nos aqui que o motivo do ódio, como já dissemos aqui, não está na pessoa do discípulo. Está na palavra. Vejam, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Ou seja, a palavra, ela vai de encontro ao mundo, e o mundo, por não suportar ser confrontado com a verdade, então odeia tudo o que é de Cristo. Percebam, o mundo não suporta ser confrontado com a verdade. O versículo 17, que nós vamos passar daqui a pouco, diz assim, a tua palavra é a verdade. Então ele está a dizer aqui, eu lhe tenho dado a tua palavra, eu tenho ensinado a eles a verdade, mas o mundo não gosta da verdade. Por que o mundo não gosta da verdade? Porque está inserido no pai da mentira. Então estão inseridos na mentira. O que Jesus está a dizer é que os seus discípulos devem seguir a verdade e devem sentir prazer pela verdade. Esse é o gozo completo. É que a verdade precisa estar em destaque na nossa vida. Mais do que isso, ele diz, eles não são do mundo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, Pedro vai dizer isso, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros.
Vocês não pertencem a esse mundo, vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros. Portanto, abstenham-vos das paixões da carne. Essa palavra paixões da carne está ligada ao mundo, aos desejos do mundo, que batalham contra a alma. Olha, vocês não pertencem a esse mundo, mas este mundo vai estar lhe dando a oportunidade de vocês pecarem. Vocês precisam batalhar contra o pecado. Batalhar contra o pecado. Por isso Jesus diz, eles não são no mundo, mas nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Mas não podemos permitir que o mundo dirija a nossa vida, que o mundo nos oriente aquilo que devemos fazer. Nossa orientação é a palavra, e a palavra que é a verdade. Se ele está a dizer que nós não somos do mundo, então, o bom é que Cristo nos levasse do mundo. Não é? Não somos do mundo. Então, olha, nos leve do mundo. Não, mas ele, para responder essa pergunta antes que eu faça, ele já diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, novamente ele repete, como também eu não sou. Apesar da hostilidade que eles enfrentariam, conforme está no versículo 14, Jesus não quer que sejam retirados do mundo. Jesus, inclusive, vai comissioná-los a irem pelo mundo. Ou seja, nós não podemos sair do mundo, porque nós precisamos apresentar ao mundo a Cristo, ou apresentar Cristo ao mundo. Nós somos aqueles que anunciam a palavra. Então, nós não podemos ser retirados do mundo. Nós precisamos ir e pregar a palavra, que é a origem do ódio, a toda criatura, para que aquele que crer seja salvo. Então, o nosso papel é estar no mundo como luz e sal, para trazer a indicação para um mundo decaído, um mundo perdido. Como podemos ver as ovelhas do Senhor que estão espalhadas por todos os cantos serem alcançadas? Somente através do chamado vindo pela palavra. Então a palavra precisa ser anunciada, a palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser proclamada, para que as pessoas ouçam a palavra e os seus corações sejam convertidos. Mas ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Então atenção, porque Jesus já havia dito, no versículo 33 do 16, que no mundo nós passaríamos por aflições. Aqui ele está dizendo novamente que o mundo está no mal. Porque ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O mal está aqui. Interessante, porque esta expressão, guarde do mal, Jesus já tinha ensinado os seus discípulos sobre isso na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, ele pede por uma proteção aos seus. Ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-os do mal. Ou livra-nos do mal. Nós vamos continuar no mundo. O que Jesus está nos dizendo é que nós devemos orar a Deus agora, nós, na oração do Pai Nosso, clamar a Deus para que Ele nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Dessa forma. O que Jesus está a fazer aqui nesta oração sacerdotal é dando as últimas instruções. Daqui a pouco ele vai para o Getsêmani e não vai mais estar com os seus discípulos. A partir de agora é eles. Sim, ele vai estar mais um período depois da morte, depois da ressurreição. Mas Jesus aqui já está instruindo como eles deveriam viver. Versículo 17 e 18,
Jesus então vai dizer a respeito da palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Novamente aqui, Jesus antevendo, né? Ele ainda não enviou ao mundo, ele vai enviar, mas ele já está dizendo o que vai ser feito. O grande comissionamento foi após a ressurreição de Cristo, ainda não foi apresentado, mas aqui ele já está antevendo o que vai ser feito. Assim como tu me enviaste, Jesus veio como enviado de Deus, ele também enviaria os seus ao mundo. Jesus então declara a sua missão vinda de Deus e como ele iria comissionar os seus discípulos para a obra missionária. Como eu disse, Jesus novamente fala de forma antevendo o que faria. Eu os enviei ao mundo. Jesus faria isto depois da sua ressurreição, quando iriam aos territórios hostis pregar o Evangelho. O Evangelho da verdade que produz santificação. O mesmo que a ele seria produzido, ou seja, assim como a mensagem de Jesus aos discípulos os santificava, haveria uma continuidade através da palavra. A todos que ouvirem se converterem, vão também ser santificados pela palavra. Santifica-os na verdade. É necessário ouvir a palavra, para que o coração se converta, e para que um coração convertido seja então santificado no Senhor. É isso que é o processo que Jesus está aqui a dizer. Mas ele continua: é a favor deles eu me santifico a mim mesmo. E aqui é uma questão interessante que nós devemos, sempre que ler a palavra, ter cuidado com algumas expressões, para que a gente possa entendê-las. É a favor deles eu me santifico. A favor deles eu me santifico. Jesus está falando, está se santificando a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus é absolutamente santo. Então ele não precisaria se santificar, no sentido de se tornar mais puro. Jesus já era totalmente santo. Mas aqui ele fala no sentido de separado. Santificado tem o mesmo sentido de separado. Santo é alguém que é separado. Santificado é alguém que foi separado. Então o que ele está a dizer, que assim como ele foi separado por Deus para uma obra, ele também iria santificar, ele também iria separar os seus discípulos para os fins propostos. Jesus veio com o fim de satisfazer a Deus, incluindo o seu sacrifício. Assim, todos que pertencem devem ser santos, separados para o serviço proposto. Santidade é alguém que é separado para um propósito. Todos nós que somos santos, porque somos salvos, devemos entender que essa palavra quer dizer separado para um propósito. E aí você tem que se perguntar, qual o propósito que Deus separou? Para que Deus me separou? Você tem que perceber no que é que Deus está a cobrar você. Para alguma coisa você é. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Aqui não tem ninguém que não tenha um dom. Todos temos dons. Todos temos propósitos de Deus na nossa vida. Agora, Jesus vai avançar um pouco. Ele estava aqui pedindo pelos discípulos. Agora ele começa a pedir pela igreja que vai se formar. No versículo 20 ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Esses que vêm a crer é a igreja. A igreja se formando por intermédio da sua palavra. Versículo 20. No versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Mas também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma coisa que nos chama a atenção. Jesus roga, a palavra aqui usada aqui, não rogo, né? Jesus roga, ou seja, Jesus ora com insistência, não somente pelos discípulos que vão pregar e testemunhar de Cristo, como também por aqueles que vão crer nele. Jesus orando por pessoas que vão no futuro crer nele. O que é que nós temos pedido aqui para a igreja em oração?
quando você for orar, ore por salvação em Pombal. Ore por salvação na tua família. Ore por aqueles que vão crer. Pastor, eu não sei por quem é que vai crer. Cristo também não deixa. Cristo sabia, mas não disse nenhum nome. Ele falou por aqueles que vão crer. Você deve orar para que haja salvação em Pombal, na Igreja Batista, na tua família, na tua casa. Todos os dias você deveria orar por isso. Todos os dias. Porque Jesus está deixando aqui como instrução. A oração intercessória de Jesus é uma instrução. Você tem que ler e ver assim, o que é que Jesus está dizendo que eu devo orar? Eu devo orar pelos missionários, pelos discípulos que vão pregar. Eu devo orar pela igreja, por aqueles que vão crer. Eu devo orar por salvação. Ou seja, Jesus está nos dando instruções. Por que é que nós não recebemos as instruções? Porque nós não estamos com o coração aberto para aquilo que Jesus nos ensina. Então nós temos pressa. A nossa oração é de 1 hora, de 1 minuto, de 5 minutos no máximo. Aí você não tem tempo de pensar no que orar. Nós não lemos a palavra. Nós temos uma série de questões que precisam ser resolvidas. Porque Jesus está a dizer aqui, eu os deixei a palavra. Ele nos deixou a palavra. Eu rogo por eles. Ou seja, Jesus está nos dando as orientações. Então, ele diz aqui que você deve orar por aqueles que virão a crer em Jesus. E isso, o crer, ele continua, é através da palavra. É a palavra que convence o homem. A fé vem pelo ouvir a palavra. O Santo Espírito de Deus age no coração pecador de um homem através da palavra. Se ele não estiver aqui na igreja, por exemplo, ouvindo a palavra, como é que ele vai se salvar? É o que Paulo diz, como crerão se não houver quem pregue? Então, do mesmo jeito, como poderão crer se não estiver aqui ouvindo a pregação? Mas nós temos problemas por convidar as pessoas para vir à igreja. Nós temos dificuldades. Eu já falei, o não a gente sempre tem para tudo. O não a gente sempre tem. Se você vai convidar uma pessoa, você já sabe que tem o não. De repente pode ter um sim. Olha que maravilha. Mas às vezes a gente fica meio constrangido, a gente fica meio assim. Sabe, meus irmãos, eu entendo isso. Mas nós precisamos até nisso orar a Deus, Senhor, me dê discernimento, me dê oportunidade, me dê entendimento, me dê um momento certo para chamar uma pessoa, para convidar uma pessoa. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, eu não posso. Eu sou tímido, eu sou constrangido. E é assim. Jesus também apresenta a finalidade da oração, para que todos sejam um. Está também lá no versículo 11 que nós falamos na semana passada. Ele está falando sobre a igreja. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Esse ser um é a unidade da igreja. A pregação leva as pessoas, meus irmãos, a crerem em Jesus Cristo, enviado do Pai para salvar. Mas há mais aqui. Em João 13:35, Jesus ensina: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que a igreja é amor. A igreja, o que une a igreja é o amor. Dentro da igreja deve ser o papel de amor. Nós não podemos ter problemas entre nós. Nós devemos demonstrar todo amor entre nós, para que as pessoas lá fora vejam todo amor entre nós. Nós não podemos ter problemas uns com os outros. Não podemos. Como é que um irmão pode dizer, eu estou meio chateado com outro irmão por causa disso ou por causa daquilo? Como assim? Se está chateado, vai lá e resolve o problema. A igreja é reconhecida pelo amor. Nisto o mundo vos conhecerá, através do amor. É o que está em João 13:35. Nisto conhecerão todo o mundo,
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros ou uns aos outros. Mas vai Jesus, ele ainda disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu neles e tu em mim, nos leva a uma ligação com o Pai. E assim percebemos o amor de Deus pelo mundo. Engraçado isso. Eu em Cristo. Cristo no Pai. Eu no Pai. A ligação minha com o Pai passa por Cristo. Não tem como eu estar ligado a Deus se não ser através de Cristo. Cristo é a ligação que nos faz entre Deus e nós. Mas, no versículo 24, Pai, a nossa vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus pede a Deus para que a igreja, os seus membros, estejam com ele na glória. Agora aqui Jesus já está falando do futuro, da glória. Quando nós estamos reinando com Cristo, já na segunda vinda, Jesus está a falar agora aqui sobre estar juntos na glória. Ele não pede por coisas temporais, como prosperidade, saúde ou outras questões, que sim, ele também nos concede, mas a oração não é essa, mas sim ele pede santidade e unidade na terra, e a reunião dos santos no céu. E para terminar, ele pede: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus termina esta oração dizendo que Jesus veio com o papel de tornar Deus conhecido. Os homens não conheciam a Deus, nem mesmo os judeus conheciam a Deus. Eles sabiam, tinham ensinamento, mas não tinham relacionamento. A maioria dos ouvintes de Jesus recusou a Jesus. Leia os evangelhos. Porque não conhecem a Deus. Conhecer a Deus é ter relacionamento com Deus. Os poucos que creram, Jesus os comissionou a irem e apresentarem o Pai ao mundo, porque a ideia é que o mundo conheça o Pai. Essa oração final faz um resumo de todo o conteúdo desta oração, falando de unidade, conhecimento, missão, glória e amor. Esta é uma linda oração. Uma oração para nós também vivermos pedindo, clamando, intercedendo junto a Cristo. Que privilégio nós temos, meus irmãos, privilégio nós temos de poder ter intimidade com Cristo, de poder pedir as coisas diretamente a Cristo. Isso é uma intimidade e é um privilégio. Por isso nós devemos usar esse privilégio para clamar também pelos outros que precisam de salvação. Amém? Próxima quarta-feira, Jesus no Getsêmani. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos por esta mensagem, por este culto que pudemos render ao Senhor nesta noite, Senhor. Obrigado, ó Pai. Somos gratos a Ti. Obrigado pelos louvores, pela oração e também pela Sua palavra. Ó Deus, que nós possamos aprender de Ti, aprender da Tua palavra e viver, Senhor, viver de acordo com a Sua vontade, Pai. Nos ajuda, nos exorte, nos ensine, para que nós possamos viver de acordo com ela, Senhor. Em nome de Jesus.